Olá, este é o Conexão GAP, um programa que conecta você aos mais diversos assuntos da nossa sociedade. Aqui temos entrevistas, dicas e reflexão sobre temas atuais que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as áreas da sociedade, principalmente da política, a você que nos assiste. Queremos estimular você a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil para se tornar um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No programa de hoje, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje recebo o economista e presidente da Companhia Mineradora de Pirocloro de Araxá, Matheus Ayer Quintela, que vai conversar com a gente sobre as perspectivas econômicas para 2023. Olá, Matheus, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lincoln, pelo convite. Matheus, para a gente começar a discutir um pouquinho sobre o tema, o que é política macroeconômica? Bom, Lincoln, entre diversas políticas que um governo central tem, principalmente o governo federal, os estados também têm sua relevância econômica. A política macroeconômica é aquela que define os principais elementos propostos e objetivos a serem alcançados por um governo. Elas vão definir posteriormente as consequências e definições nas políticas microeconômicas, ou seja, é o arcabouço maior, aquele conjunto de ações políticas públicas propostas, principalmente pelo Ministério da Fazenda, Banco Central e Ministério do Planejamento. Perfeito, Matheus. E como esse cenário macroeconômico de um país impacta na vida dos nossos telespectadores? Interessante, Lincoln. As pessoas, em geral, acham que a economia está muito distante do dia a dia delas. Mas elas se enganam. A economia está muito mais próxima de cada um de nós do que nós imaginamos. Quando uma política federal, do governo federal, do Banco Central, por algum motivo tem o objetivo, por exemplo, de privilegiar um setor ou um caminho mais industrial, a consequência é muito rápida no cidadão. Por exemplo, se uma política pré-estabelecida prever, por exemplo, gastos públicos que irão pressionar a inflação e, por consequência, vão subir os juros, rapidamente o cidadão vai sentir juros mais altos na hora de contratar crédito, na hora de comprar uma geladeira parcelada, um carro financiado, um apartamento, ele vai perceber rapidamente a mudança no pagamento mensal. Aquele boleto que ele já tinha no ano passado se acostumado com o valor, rapidamente vai chegar mais caro para ele. Então, o link e agora o mundo cada vez mais dinâmico e comunicado é muito rápido. Nossa, isso é muito interessante. E como é que a gente talvez explicar para eles a diferença entre uma política estatizante, né, e uma política liberal na economia? Então, olha que interessante, o nome estatizante, né, vem de Estado, né, mais Estado. A palavra liberal em economia significa liberar o cidadão, liberar o empresário para tomar as melhores decisões que ele acredita irão lhe caber. Ao contrário, a política estatizante prevê que o governo detém a sabedoria e o poder de tomar decisões econômicas pelo cidadão. Então, por exemplo, numa política estatizante, o governo recolhe impostos, centraliza-os e escolhe setores que devem receber a destinação desses recursos. Por exemplo, criação de empresas novas, privilegiar um setor em detrimento de outro. Nós vimos isso num passado não muito distante, as campeãs nacionais, né, empresas de carne que recebiam vultuosos investimentos e a juros subsidiados, construtoras, por exemplo. E quando o governo faz isso, outros setores deixam de receber recursos. Então é uma política que o Estado define para onde o recurso do trabalhador, do empresário que é arrecadado será destinado. Ao contrário, a política liberal ela pensa o seguinte: o empresário
o cidadão sabe o que é melhor para si. Então eu vou arrecadar o mínimo de impostos possíveis, eu vou reduzir o meu tamanho, eu vou reduzir o meu gasto e vou deixar a cargo do empresário fazer as escolhas de investimento. Então os setores mais competitivos, os setores mais dinâmicos irão naturalmente sugar, drenar, direcionar esses investimentos. Ou seja, uma política prevê um Estado grande, que acha que pode tomar conta de tudo, capaz disso, o que a história não vem provando ser a melhor opção, e o outro prevê um Estado menor, que deixa a cargo do empresário e do cidadão para onde alocar esses recursos. Matheus, excelente. E aí, nessa mesma linha, né, o investimento estatal, ele é suficiente para induzir o desenvolvimento econômico de um país? É interessante, né? Ao longo da história, isso tem sido provado e comprovado que o investimento estatal não é capaz. O Estado tem uma capacidade limitada, né? Existem exceções? Claro que existem. Por exemplo, após a crise de 29, o Estado foi o grande indutor para a retomada da economia. Após a Segunda Guerra Mundial, o Estado foi um grande indutor. Só que são momentos muito pontuais e excepcionais ao longo da nossa história. O que nós vimos predominantemente ao longo da história foi que quanto mais livre esteja o mercado para ele fazer suas escolhas, mais prósperos serão os resultados. Ou seja, o que é importante destacar nisso? O Estado que tenta ser o protagonista, ele acaba ficando lento, paquidérmico, no final gerando inflação, porque ele acaba imprimindo dinheiro para tentar honrar os seus compromissos. Ao passo que as economias ricas, os países desenvolvidos, se a gente analisar os últimos 100 anos de história, eu cito aqui, por exemplo, o caso da Suécia, que no início do século passado, no início de 1900, era um país agrário, um dos países mais pobres da Europa, né? Ao transformar a economia através do liberalismo, com o papel menos relevante do Estado, industrialização, hoje é um dos países mais ricos da Europa por habitante. Então, a história tem provado que o governo ele fracassa toda vez que ele tenta liderar esse processo por muito tempo. Nossa, é muito interessante, né? E faz a gente refletir. O que um país deve fazer para garantir a atração de investimento privado? Interessante sua pergunta, Lingo, porque a resposta é tão simples. O empresário, ele é o grande responsável pela geração de emprego e renda, ou seja, pela geração de riqueza. E o empresário, ele para investir precisa de duas coisas, Lincoln. Expectativa que o futuro vai ser melhor que o presente, ou seja, que ele vai ganhar dinheiro, ninguém investe para perder dinheiro, ele quer ganhar dinheiro, é legítimo que ele ganhe dinheiro, e ele espera que as regras do jogo que foram combinadas sejam respeitadas. Então é muito simples, vis-à-vis o governo Zema aqui em Minas Gerais, que atraiu recordes de investimentos, chegando, se não me engano, a ser o principal destino dos investimentos brasileiros. Por quê? Porque ele deixou claro para o empresário, o governo não vai te atrapalhar. O governo vai cuidar do que é ação de governo e o empresário vai ter uma avenida expressa para poder progredir nos seus investimentos. Ao passo que ele irá respeitar os contratos, ele não vai fazer mudanças surpresas. Então, a atração de investimento, ela é muito simples. Perspectiva positiva de futuro, respeito aos contratos firmados. Acho que é a famosa segurança jurídica, né? Sem dúvida. Todos querem. Na sua opinião, né, quais são as perspectivas econômicas para o futuro do nosso país, considerando a conjuntura política a partir de 2023? Língua, essa acho que é a resposta que todo brasileiro busca, né? É uma resposta complexa. Por quê? Nós estamos diante de duas opções, né? O governo que volta, né, ele já esteve no poder no passado, e no passado ele teve uma política, digamos, pró-mercado, e eu acho que muita gente que votou nesse governo recentemente eleito, imagina que ele possa ter a mesma postura. Então, a primeira perspectiva é, se esse governo, ao contrário de tudo que vem falando, tiver uma postura pró-mercado, nós teremos um futuro, digamos, água com açúcar. Nem muito aquecido, mas também não muito problemático, porque a casa foi muito arrumada pelo governo atual. Independente da posição política, independente do seu partido, é fato. Os números não deixam negar que a casa está arrumada, a inflação sob controle, uma das melhores do mundo. Os juros tinham até agora uma trajetória de queda, ou seja, a vida futura estava arrumada. Segunda opção, Lincoln.
o governo colocar em prática aquilo que ele vem falando e reforçando, inclusive agora com ações recentes de colocar pessoas não preparadas ou técnicos reconhecidos em ministérios que são sensíveis, como, por exemplo, o Ministério da Economia. Nesse cenário, Lincoln, você cria uma expectativa de futuro mais incerta, o empresário recolhe o seu investimento, com isso ele não gera novos postos de trabalho, ele, ao contrário, gerará desemprego, a expectativa de medo traz um aumento da taxa de juros, também combinada com um aumento dos gastos públicos irresponsáveis, como essa PEC está em tramitação no Congresso, e aí a perspectiva fica muito negativa. Por quê? Nesse cenário de mais insegurança, quem emprestar quer receber mais pelo risco que está correndo. Então, os juros tendem a subir. Nesse mesmo cenário, a fuga de dólares faz com que o dólar se valorize frente ao real e o nosso poder de compra em moeda estrangeira seja diminuído. Ou seja, eu não vejo um futuro muito próspero para o nosso país se o que está sendo dito for de fato colocado em prática. Nossa, Matheus, perfeita explicação. E aí eu acho que eu queria de você assim, um conselho mais direto, né? Qual que seria o conselho para os nossos telespectadores, considerando essa perspectiva de futuro que você trouxe para a gente aqui? Lincoln, conselho é uma coisa complexa porque ela envolve a decisão do cidadão. É nessa hora que a economia se aproxima muito da psicologia. O ser humano, por essência, ele quer realizar os seus desejos no presente. Então ele quer consumir, ele quer trocar o carro, ele quer trocar o apartamento, ele quer comprar. E antecipar um desejo em economia significa pagar juros, né? Se eu juntar o dinheiro para trocar o meu carro daqui a 2 anos, eu troco à vista e economizo. Se eu quiser trocar ele agora, eu vou ter que financiar e eu pago juros com isso. Por que eu estou fazendo essa introdução? O meu único conselho para você, telespectador, é observar as taxas de juros. A partir de agora, a vida vai ficar um pouco mais cara a prazo. Então, evite se financiar. Tenha a disciplina de juntar o seu recurso, o seu salário, o seu dinheiro, antes de realizar uma ação financeira. Isso implica na troca do apartamento, na reforma da cozinha, na troca do carro, na troca do celular. Por quê? Os juros vão ficar mais caros, eles já estão mais caros, os juros futuros já estão mais caros e vão virar os juros do crediário. Então, nesse momento disciplina, ter a consciência de que o seu salário ele vai valer menos a prazo. Então, segure ele à vista, se aproveite das taxas para remunerar um pouquinho o seu dinheiro e evite se endividar. Matheus, infelizmente o nosso tempo acabou, o papo está ótimo. Que pena. E agradeço muito as suas considerações. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Estamos de volta com Conexão GAP. E agora vamos responder a pergunta dos nossos telespectadores. E quem está aqui com a gente é o integrante do GAP, Pablo Salles, que vem responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Pablo, qual é a pergunta de hoje? Olá, Lincoln. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui. A nossa pergunta vem do Rio de Janeiro e quem pergunta é o Eli Isaías. Ele pergunta, será que os próximos anos serão de escassez ou de mais prosperidade? Eli, interessante pergunta. Então, como cristão, deve pensar, se comportar com relação ao seu trabalho, seus negócios, enfim, a economia. O que a Bíblia nos ensina sobre tempos de incerteza em uma nação? Toda e qualquer mudança gera um sentimento de incerteza. Como será a economia? O povo de Deus já passou por diversas situações, tanto de muita prosperidade, como nos reinos de Davi e Salomão, mas também passou por situações de escravidão, como no Egito e na Babilônia. Todavia, independente da dificuldade do tempo, Deus está sempre com eles. Nenhum de nós deseja escassez, e o medo dela nos leva a cultivar sentimentos como ansiedade. Entretanto, devemos colocar a nossa confiança e esperança no Senhor, que promete cuidar de nós e suprir cada uma de nossas necessidades. Mesmo sendo escravos na Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego foram prósperos e poderosos. Tentaram até matá-los, mas o anjo do Senhor os protegeu. Isso aconteceu porque eles não abandonaram a Deus, mesmo nas situações quando suas vidas estavam em perigo. Nos momentos ruins, a nossa fé é provada. E como está a sua? Então, não abandone os princípios e valores cristãos, haja com fé e sabedoria, fazendo tudo o que Deus mandar,
porque independente do governo, situação econômica, qualquer adversidade, é Deus quem zela por nós. E nas crises aparecem as melhores oportunidades para a prosperidade. Então é isso, Eli. Espero que você tenha gostado. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só nos seguir no perfil do Instagram, @gap.unec, e enviar um direct para a gente com a seguinte pergunta, seu nome, sua cidade e a hashtag GAP Responde. Até mais. E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a Dica GAP da semana. E dessa vez, quem vai dar uma super dica para a gente é um integrante do GAP, Washington Portugal. É com você, Washington. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso quadro Dica GAP. Este espaço que traz para você diversas dicas de livros, cursos, palestras, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar sua vida na caminhada cristã e cidadã. E a Dica GAP dessa semana é o filme Real, o plano por trás da história, que mostra como foi o processo de criação do Plano Real no ano de 1993, a partir de uma equipe responsável por mudar o cenário econômico brasileiro após uma grande crise de hiperinflação. Neste filme você irá entender sobre o contexto caótico da economia brasileira, como se deu a escolha política de uma equipe seleta de economistas capazes de reformar o Estado e criar o Plano Real. Além disso, o filme mostra o papel do governo no controle da inflação e como ocorrem as estratégias de convencimento da população para que as decisões do Estado sejam aceitas pelo povo sem grandes dificuldades. Ao longo do filme, temos a oportunidade de conhecer a trajetória do profissional Gustavo Franco, um dos economistas chaves na elaboração da nova moeda e que em seguida se tornou presidente do Banco Central do Brasil. Por isso tudo, vale muito a pena assistir o filme Real, o plano por trás da história. Repetindo então a dica desta semana, o filme Real, o plano por trás da história. Espero que vocês tenham gostado da Dica GAP de hoje. Então é isso, pessoal. Até mais! Valeu, Washington. Obrigado pela participação e pela excelente dica. E agora vamos para a nossa reflexão bíblica. Em Provérbios 29:2, diz que quando os justos governam, o povo se alegra, e quando os perversos estão no poder, o povo geme. Sabemos que o bom desempenho da economia depende diretamente das ações tomadas por aqueles que governam o país. Há graves consequências e impactos em um Estado inchado, que flerta com a corrupção, sem responsabilidade com os gastos fiscais e sem comprometimento com as contas públicas e com a redução de gastos. Todavia, como cidadãos, temos o dever de fiscalizar e cobrar dos nossos governantes o correto cumprimento da lei e a tomada de decisões responsáveis. Em tempos difíceis, não podemos esmorecer, mas nos tornar ainda mais vigilantes e aptos para desenvolver a nossa cidadania e conhecer os instrumentos de controle social e fiscal previsto em nosso ordenamento jurídico. Em Isaías 33, 15 e 16, diz o seguinte: aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. E ainda em Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O Deus que servimos é um Deus de graça, superabundante, da integridade, da justiça e da retidão. Ele é o Deus que tudo vê e certamente julgará todos aqueles que praticam a iniquidade, a corrupção e a injustiça. Quanto a nós, seguimos confiantes
que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades e fortalecerá a sua igreja para enfrentar qualquer situação. Fique firme no Senhor. Que essa mensagem possa edificar a sua vida. Deus te abençoe. Nós vamos ficando por aqui, mas eu te espero no próximo Conexão GAP. Tchau!